O assunto é sequência. Ah, professor, sequência é uma PA, é uma PG. Eu já sei que PA é uma progressão aritmétrica, PG é uma progressão geométrica, já estudei isso muito. Não. Sequência, olha a definição de sequência que eu vou dar para vocês, que é chamada de sequência e psicotécnicos. Uma sequência é um conjunto ordenado de elementos. Vocês vão trabalhar com números, figuras, letras, figuras geométricas, palavras, gerados por meio de uma regra de formação. Olha o que eu estou te dizendo. Regra de formação. Aqui, você tem que sacar qual foi a regra de formação que o elaborador pensou. Os problemas apresentam alguns elementos de uma sequência pedindo que se ache o elemento seguinte. Então ele vai te dar uma sequência e vai perguntar qual o próximo elemento, qual a próxima figura, qual a próxima letra, qual a próxima palavra e assim sucessivamente. E para isso você tem que descobrir a regra de formação. O modo de se resolver esse tipo de problema consiste em descobrir olha aqui, outra dica, intuição. Vocês vão trabalhar muito com intuição, ok? Novamente, observando os elementos dados e, às vezes, alguns cálculos, qual é a regra de formação e aplicá-la ao último elemento, completando assim a sequência. Gente, antes de começar isso aqui, eu quero dar algumas dicas. Aqui, nesse assunto, vocês precisam saber as 4 operações da matemática básica: a soma, a subtração, multiplicação, divisão, para você descobrir a lei de formação. Se não funcionar essas operações, é porque você tem que trabalhar com a sua intuição. O que é que ele imaginou para fazer aquela questão. Outra dica, mexeu com letras. A primeira coisa, você tem que pensar no alfabeto. Como é que o alfabeto se comporta? Mexeu com palavras. Aí você tem que saber, eu não sou professor de português, mas ainda lembro de alguma coisinha. Aquele negócio de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, vocábulo, separação de sílabas, ok? Cuidado com a regra, nova regra da língua portuguesa. Aqui a gente trabalha muito com isso. Vamos lá para as questões. Uma propriedade comum caracteriza o conjunto de palavras seguintes. Olha aí, marca, barbudo, crucial, adido, frente. De acordo com a tal propriedade, a palavra que, em sequência, substituiria corretamente o ponto de interrogação é. Olha aí o que eu disse. Ele vai te dar o conjunto de palavras, conjunto de figuras, de letras, para você descobrir qual é a próxima. E aí vem as técnicas, separação de sílabas, oxítona, paroxítona, proparoxítona, vocábulo, são várias situações, mas o principal é a intuição, é você sacar qual a lei de formação. Tem lei de formação aqui que você nem imagina e é tão fácil que quando a gente descobre, fica assim, poxa, é só isso? Então, vamos aqui imaginar o que foi que o cara imaginou para fazer essa sequência e descobrir qual foi a próxima palavra. Então, se você for com separação de sílabas, vamos ver se com a separação de sílabas obedece uma ordem lógica.
será que é a lei de formação? Então, se você chegar aqui e ver, marca, 2 sílabas. Barbudo, 3. Então, 2, 3. Crucial, 3. Adido, 3. Olha aí. Saiu de 2, 3, 3. Então, não tem uma ordem lógica. Então, já não é separação de sílabas. E aí, professor, será que é oxítona, paroxítona, proparoxítona? Se vocês observarem aqui, vão ver que também não vai funcionar. Poxa, professor, me ajude a enxergar qual é a próxima palavra. Aí eu falo para vocês, olha, gente, onde é que está a lei de formação? É o nosso alfabeto. A, B, C, D, E. Então, na ordem A, B, C, D, E, só pode ser a palavra que começa, que tem as letras F na ordem. Então, a única palavra que tem 2 letras F é a letra C. C de quê? C de suco. É, C de suco mesmo. E C diz que qual é a palavra? Fofura. Imagine aqui que questão. Essa questão é fofa. Essa questão é fofa. É fofa nada, professor. Onde é que eu imaginava que isso aqui seria fofura? Então, gente, como eu estou dizendo para vocês, é intuição. É você sacar, olhar, ver a estrutura lógica, o que o cara imaginou para fazer e descobrir qual é a próxima palavra. Ok? Vamos com outra, vamos treinar. Uma propriedade lógica define a sucessão. Juiz, farinha, macaco, abelha, maleta. Sendo assim, assinale a alternativa que substitui o asterisco corretamente. Novamente, você vai ter que sacar o que foi que o cara imaginou para fazer essa questão. Uma dica, questões como essa está caindo direto em concurso público. Principalmente, vou dar um exemplo aqui antes de fazer essa. J, JFMAN. Se você for colocar o alfabeto aí, vocês vão perceber que não vai seguir uma ordem lógica. Aí o que foi que o elaborador pensou para fazer isso aqui? Ele pensou nas iniciais dos meses do ano. Pode não dessa? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, só pode ser o quê? Junho. Como essa questão está batida em prova, eles inventaram mais uma arte. Que arte é essa, professor? Eles deram nome a cada letra dessa aqui. Deram nome não, formaram palavras com cada letra dessa aqui. Palavras aleatórias. Como? Olha aqui. Juiz, farinha, ou F, macaco, abelha, maleta. Então, só pode ser o quê? Uma próxima letra, ou uma próxima palavra, que começa com a letra J. E a única alternativa que tem uma palavra que começa com a letra J é Giló. Letra C. C de quê? C de casa, de caminhão, mas eu gosto de chamar C de suco. Ok, gente? Vamos lá. Mais uma dica para uma questão dessa. Professor, se ele colocou as iniciais dos meses do ano, ele pode colocar também, galera, as iniciais dos dias da semana.
Então se prepare em casa, que todo mundo sabe isso aí. As estações do ano. E quer ver coisas se pegar? O horóscopo. Pode botar as iniciais do horóscopo. Mas aí, professor, aí é demais, eu não sei horóscopo. Mas antes de fazer a prova, dê uma lidinha. Porque se ele quiser te pegar na hora da prova, ele pode botar uma coisa dessa. Ok? Então fique a dica aí. E lembrando, ele pode também pegar as iniciais, formar palavras aleatórias só para descobrir qual é a próxima palavra. Então, a regra é JFMAM só pode ser J. E a única palavra que começa com a letra J é Giló. Olha essa aqui. Assinale as palavras abaixo que formam uma sucessão lógica e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a coluna. Nenhum, freguês, brinco, repete e promove. Imagine uma prova só com questões desse tipo, para você adivinhar o que foi que ele pensou, né? Aí é complicado, né? Mas aí eu estou te dando várias situações e uma dica para fazer essas questões. Faça pelo menos uma questão por dia, que aí essas questões é de estimular o raciocínio. Não precisa de muita coisa, de assunto para resolver. Como assim, professor? Olha uma questão dessa aqui. Qual é a lógica que você vê? Vamos pensar um pouquinho? Pensou? Ah, professor, não descobri. Eu vou te ajudar. Gente, essas palavras aí têm a ver com os números ímpares. Acredita? Ah, professor, que coisa maluca. É maluca mesmo. Quem são os primeiros números ímpares? É o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e assim sucessivamente. Vocês estão vendo os números ímpares nessas palavras? Já viu, né? Então tá aqui, no finalzinho, olha. 1, 3, 5, 7, 9. Só pode ser uma palavra que termine com 11. E a única palavra que termina com 11 é o quê? Letra A de bronze. Ok, gente? Então, letra A, bronze. Nossa Senhora, onde é que eu vou acertar uma questão dessa na prova? Vai sim. Eu já estou te dando as questões que mais caem, que as pessoas têm dificuldade de enxergar. E isso, gente, não tem segredo. É praticar, 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 praticar. Pratique uma questão por dia. Eu tenho certeza que você vai acertar uma questão dessa na prova. E fique despreocupado. Se vier uma questão dessa, vem apenas uma. Beleza? Vamos treinar mais. Observe a sucessão de vocábulos. Aí ele já disse que são vocábulos. Formados todos com 7 letras. Então, losango, iceberg, brucutu, doidice. Assinale a alternativa que apresenta o próximo vocábulo da sucessão acima. E aí? Todas têm 7 o quê? Letras. Lógico que a próxima palavra terá 7 letras também. Terá a mesma estrutura com ou sem sentido com as outras. Ok? Mas tem que ter a mesma estrutura. Beleza, gente? Agora, aonde é que está a ordem lógica
dessas palavras? Pense aí um pouquinho. Pensou? Já descobriu? Então vamos lá. Novamente, temos aqui o nosso alfabeto na letra central. Qual é a letra central aqui? A. Aqui, B. Aqui, C. Aqui, D. A próxima só pode ser uma palavra central, uma palavra de 7 letras com a letra central E. E a única que tem aí é a palavra 9. Tá vendo? Se vocês treinarem, não tem segredo. É descobrir o padrão e ir embora. Ok? Analise a sequência. Admitindo-se que a regra de formação das figuras seguintes permaneça a mesma, pode-se afirmar que a figura que ocuparia essa posição é... Meu amigo, esse é um tipo de questão que eu vou chegar aqui para você. É uma questão chamada cíclica. Ela em nenhum momento na prova estará escrita a palavra cíclica. Você vai ter que observar e matar que é uma questão cíclica. Você descobriu que é cíclica, você não vai sacar o que o cara imaginou. Já tem um padrão estabelecido. Eu vou te mostrar como é que você vai encontrar, ok? O que é uma questão cíclica, professor? Olhe para cá. Antes de começar essa, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho um coração, quadrado, X. Coração, quadrado, X. E assim sucessivamente. Então, observe. Coração, quadrado, X. Coração, quadrado, X. Se ele perguntasse aqui qual era a próxima figura, você mataria dizendo que era coração. Por quê? Porque ela está voltando. Ela está formando um ciclo. É isso que você tem que identificar na prova. E ele jamais, por exemplo, aqui tem 3, 6. Ele jamais vai te pedir o 7º elemento. Ele não vai pedir o 7º elemento, o 8º elemento. Ele vai lhe pedir o 1000º, o 100º. Aí você não vai fazer na mão grande 1000 vezes para achar a figura. Vou te dar a dica. Descobre os elementos do ciclo. Uma vez que você descobriu os elementos do ciclo, enumere eles. Então, aqui fica 1, aqui fica 2 e aqui fica 0. Por que 0, professor? Daqui a pouquinho eu te explico por que 0. Mas, sempre faça isso. Se são 3 figuras, número 1, 2, 0. Se são 4 figuras, 1, 2, 3, 0. Quer dizer, a última figura será sempre o número 0. Ok? Vamos fazer o teste aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer aqui com a 8ª figura. A 8ª figura, olha como é que você vai fazer. Você vai pegar 8 e dividir sempre. Você vai pegar a ordem que ele quer e dividir sempre pela quantidade de termos que tem o ciclo. Quantos termos tem o ciclo? 1, 2, 3. Dividindo aqui, 3 cabe quantas vezes no 8? Cabe 2 e deixa resto 2. Deixa resto 2. Gente, o resto é a resposta. O resto é a resposta. Venha, 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 venha. 2. Qual é a figura que tem o número 2? O quadrado. Logo, a 8ª figura será o quê? Será o quadrado.
Quer ver? Vamos fazer na mão grande? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7 é o coração, a 8ª é o quadrado. Confere. Agora, por que, professor, o 0? Porque, gente, se são 3 e eu tiver múltiplos de 3, por exemplo, 6, 9, você vai ver, se você pegar 9 e dividir por 3, vai deixar resto 0. Ok? Então, essas figuras, que é a última que vai ter o número 0, é porque são os múltiplos que deixam resto 0. Ok? Então, olhando aqui para a questão, para essa questão aqui, ele disse: admitindo-se que a regra de formação das figuras seguintes permaneça a mesma. Quer dizer que vai se repetir, ok? Pode-se afirmar que a figura nessa posição representa o quê? Vai representar o quê? Então, qual é a regra? Você vai descobrir quantos elementos tem um ciclo, dividir essa posição pelo elemento e pegar o quê? O resto, que é a resposta. Simples assim. Então, vamos lá, gente. Vamos ver se isso aqui é uma sequência cíclica. Olha a figura 1. Está acontecendo o que para 2? Ela tá girando em sentido anti-horário. Girou novamente. Girou, girou, girou e voltou. E está dizendo aqui que vai permanecer a mesma. Então, se vai permanecer a mesma, quer dizer que vai ficar girando até o infinito. Aí eu pergunto para vocês, quantos elementos tem um ciclo? Muita gente pega uma questão dessa, disse que são 7 elementos. E não são 7 elementos. São quantos elementos? São 6. Porque o 7º vai fazer o quê? Vai repetir, que é a primeira. Então, o ciclo tem 6 elementos. E você numerando aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e a última figura é sempre quem? É sempre o 0. Como é que a gente vai fazer agora? Qual é a posição que ele quer? 7, 7, 8 e dividir pela quantidade de elementos. Qual é a quantidade de elementos? 6. Vamos lá? 6 cabe quantas vezes no 7? 1, deixa resto 1. 17. Por quanto? Por 2. 12, deixa resto 5. Baixo 8. 9. 9 vezes 6, 54. Deixa resto o quê? 4. Resto 4. Figura de número 4. Então, a figura de número 4 que tem é essa aqui. Então, quais das alternativas tem essa figura? Letra C, de casa, de caminhão, mas do prof aqui é de sul. Ok? Vamos fazer mais uma, que é uma sequência, que já tem a sua regra estabelecida. Se cair na prova, você mata. Olha essa aqui. Olha a questão. É outra questão, como eu disse para vocês, que já tem o seu padrão estabelecido. Ok? Que sequência é essa? É chamado de sequência triangular. O que é sequência triangular? Preste atenção, deixa eu dar um exemplo. A sequência triangular, por obrigação, tem que começar com o número 1. Ele não vai te dizer que é sequência triangular. Você tem que observar que é uma sequência triangular. E como ela se comporta, ok? Tem que começar por 1, é obrigado. E daí? 3. De 1 para 3, está pulando quanto? 2. Ok?
Depois, pula 3, vai para quanto? Vai para 6. Depois, pule 4, vai para 10. Depois, pule 5, vai para 15 e assim sucessivamente. Então, você está vendo o pulo do gato qual é. Começa com 1, pula 2, pula 3, pula 4, pula 5. Essa é chamada de sequência triangular, ok? Por que triangular? Se você pegar aqui, gente, dividir 3 por unidades, dá para você formar um triângulo. Por exemplo, 3, uma unidade, olha aí, 1, 2, 3 pontinhos. Se você pegar aqui o próximo número, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai formar um triângulo. Então, esses números aqui, fragmentados por uma unidade, formam triângulos, ok? Tem provas que colocam pontinhos, tem provas que colocam quadrados, triângulos, colocam figuras geométricas. Aí ele pergunta, quantos pontinhos, ou quantos quadrados, ou quantos triângulos tem a figura de número 4? A figura de número 4, se você olhar aqui, terá 10 figuras geométricas. Beleza? Mas jamais você pode ficar aí, que ele vai te pedir aqui 3, 5, o sexto termo, o sétimo termo, o oitavo termo, o nono termo. Não, que dá para a gente fazer na mão grande. Ele vai te pedir, novamente, o milésimo, o centésimo, o quadragésimo, para dificultar você a descobrir o próximo elemento. Mas estou aqui para resolver a sua vida de uma maneira simples e prática. Quando ele quiser certa posição, aplique essa técnica. Você vai pegar a posição que ele quer, multiplicar pelo sucessor dessa posição. Professor, sucessor, lembrei para mim o que é sucessor. Sucessor, gente, é o número que vem depois. Por exemplo, sucessor de 4, 5, sucessor de 6, 7 e assim sucessivamente. Então, multiplique pelo sucessor e depois divida por 2. Simples assim. Toda vez que for questão triangular, aplique essa técnica que você vai ganhar a sua questão. Vamos testar? Nós sabemos que 1, 2, 3, o quarto termo vale 10. Vamos ver se funciona? Se você pegar aqui 4, que é a posição que ele quer, multiplicar pelo seu sucessor, que é 5, dividir por 2, olha aí o que é que dá. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, dá 10 e confere no que eu estou falando para vocês. Beleza? Então, nesse caso aqui, ele quer determine o número de pontos em T20, quer dizer, na 20ª posição. Então, você vai pegar a posição que ele quer, que é a 20ª, multiplicar pelo seu sucessor, que é 21, e dividir por 2. Que aqui dá para a gente simplificar. 20 por 2 dá 10. 10 multiplicado por 21 vai dar o quê, gente? Vai dar 210. Então, letra C novamente.